Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que corresponde ao capítulo 6º, versículos de 20 a 35, e que pode receber o título de Aviso contra o Adultério, ou melhor, Retomada do Aviso contra o Adultério. Nós estamos na reta final desta sessão e hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 32, que diz assim para nós: Mas o que adultera com uma mulher carece de coração, faz dela a desgraça de sua alma. Este versículo, meu irmão, minha irmã, marca uma virada no discurso. Depois de comparar o ladrão, que rouba por necessidade, com o adúltero, que peca por insensatez, a Escritura mostra que o pecado contra a fidelidade conjugal não tem justificativa plausível. Não nasce da fome do corpo, não nasce de uma necessidade, mas da cegueira do coração. Não nasce, portanto, lembremos-nos, Santo Agostinho distinguia entre os pecados que nascem da fraqueza e os pecados que nascem da malícia. Trata-se, portanto, de um pecado que nasce, tem sua origem na malícia, não tem sua origem na fraqueza. Um pecado que tem sua origem na fraqueza significa dizer que um dos motivos nasce da necessidade, apesar de não se justificar. Quando Santo Agostinho fala de pecados que nascem da fraqueza, ele não está justificando o erro. Ele não está dizendo que, bom, aqui tem uma motivação e esta motivação faz com que isto não seja pecado. É uma necessidade, então se trata de algo que não é pecado. Não. Com isso, Santo Agostinho está mostrando para nós que existem pecados que podem nascer de equívocos, de um juízo mal feito, de um pensamento errôneo. Mas esses pecados, diferentemente dos que nascem da malícia, não tem a mesma gravidade que esses últimos. O pecado que nasce da malícia nasce da cegueira do coração fechado. Nasce exatamente de um coração que se fechou, que se endureceu em si mesmo e que só busca a sua satisfação e que busca fazer de si o critério das suas escolhas, das suas ações, e não a lei divina e não a lei moral. É um coração que já não se subordina mais à vontade de Deus, resiste bravamente a se subordinar à vontade de Deus. E se em algum aspecto realiza a vontade de Deus, é porque de algum modo aquele aspecto se assemelha à realização da sua vontade. É disso que se trata. Não existe justificativa plausível para o adultério. Inclusive, o adultério é apontado nos 10 mandamentos como um pecado grave.
Os antigos sábios de Israel no Talmud comparavam o adultério com o derramamento de sangue. Por quê? Porque o adultério destrói não apenas a vida espiritual do adúltero, mas também a confiança, a família e a comunidade. O adultério destrói a vida espiritual do adúltero, que em si já é uma desgraça. No sentido religioso, teológico, espiritual desta palavra, desgraça, que em si já é uma desgraça. Mas ele também destrói a vida psíquica e moral da pessoa, porque destrói a confiança. É consequência. Ao gerar a desgraça na alma da pessoa, na vida da pessoa, o mal vai se expandindo e vai se disseminando em cadeia. Destrói a confiança, destrói o laço familiar, destrói a comunidade. Eu já falei aqui, inclusive citando o Catecismo da Igreja Católica, no número 2381, que o adultério se trata de uma injustiça. Aquele que comete falta à sua promessa. Prometeu fidelidade diante de Deus e diante dos homens, à sua esposa, ao seu esposo, por ferir o vínculo da aliança e prejudicar o sinal da aliança entre Deus e os homens. Recordemos-nos que a fidelidade conjugal é o ícone da aliança e do amor entre Cristo e a sua igreja. E o amor entre Cristo e a sua igreja não é um amor temporário, não é um amor de momento, não é um amor que se suspende em algum momento para retornar em outro. É um amor de sempre e para sempre. É um amor indissolúvel. Santo Agostinho via no adultério um ato de desordem interior. Ao buscar um prazer passageiro, o homem destrói a sua alma eterna. Eu quero inclusive até ler aqui um trecho de Confissões, essa obra de Santo Agostinho, que é considerada uma das obras principais de Santo Agostinho, no livro 6º, no capítulo 12, o número 21 de Confissões, repito, livro 6º, capítulo 12, o número 21. Santo Agostinho, falando da sua situação, ele dizia: escravo da carne, arrastava minhas cadeias com mortal volúpia, temendo que se quebrassem, e repelia, como se viesse a tocar-me na chaga, a mão de quem queria libertar-me, dando-me bons conselhos. Olha a cegueira da situação em que Santo Agostinho se encontra. Aqui, Santo Agostinho, só para que vocês possam perceber o problema de quem se encontra em adultério. Aqui ele não está falando diretamente do adultério, ele está falando do seu pecado o pecado em que ele se envolve com a mulher de forma impura, ainda que ambos não sejam casados. E ele está falando aqui o seguinte, que arrastava minhas cadeias com mortal volúpia. Aqui nós podemos imaginar, por similitude, ou seja, por ser um pecado que se aproxima do adultério, a situação de quem se encontra em adultério, que é uma situação pior e mais catastrófica do que essa descrita por Santo Agostinho em relação a si mesmo. Arrastava minhas cadeias com mortal volúpia, ou seja, o adúltero ele arrasta sua prisão, sua cadeia, com volúpia mortal, com desejo mortal. Ele se prende cada vez mais aos seus desejos, aos desejos da carne.
temendo que se quebrassem. Ele teme que se quebre a sua cadeia. Ainda que ele tenha consciência que para ser verdadeiramente livre, tenha que quebrar, olha que situação desgraçada. Ele tem que quebrar aquela cadeia, ele se prende, ele se agarra a essa cadeia. E repelia, como se viesse a tocar-me na chaga, a mão de quem queria libertar, dando-me bons conselhos. O adúltero também é orgulhoso, porque muitos adúlteros, se alguém que lhe é próximo descobre a situação e vai tentar dar conselho para abandonar essa situação pecaminosa, essa situação má, a pessoa adúltera, com orgulho, muitas vezes repele, muitas vezes não dá ouvidos, muitas vezes até fica com raiva da pessoa que tenta advertir-lhe a respeito da gravidade da situação, que aquilo que ele está fazendo é mal, é injusto, é um grande pecado. E ao invés de se afastar do seu pecado, se afasta da pessoa que ele quer bem. É o orgulho, é a prisão ao próprio erro, é o desejo constante de estar preso ao seu mal. Que situação triste, que situação de desgraça. E a palavra de Deus vem mostrar para nós que é necessário ter a coragem de abandonar o erro, abandonar o mal. O pecado da infidelidade não é apenas contra o outro, mas contra si e contra Deus. É por isso que Cristo nos chama, meus irmãos e irmãs, a nos preservar deste pecado, a não cairmos nesse pecado, mas se cairmos, retomarmos o caminho de Deus. Nos chama a pureza de coração. Somente a pureza de coração liberta e dá alegria. Então, eu quero finalizar trazendo o versículo da carta aos Hebreus, onde se diz assim para nós, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Está chamando a aproximar-se de quem? Do trono da graça de Cristo, do trono da graça do Senhor. Ele que é o sumo sacerdote constituído a nosso favor, em nossa humanidade, constituído sobre a casa de Deus para nos salvar, para nos resgatar, para oferecer o sacrifício da nossa reconciliação com Deus. Aproximemo-nos de que modo? De coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Somente através da retidão de coração, somente através da fé que se busca constantemente alimentar-se da graça divina, dos ensinamentos do Senhor, somente o coração purificado de toda má consciência, de toda má inclinação, somente este coração irá livrar-se dos pensamentos impuros, dos desejos impuros, da entrega aos prazeres que nos afastam de Deus. Portanto, busquemos o Senhor. Aproximemo-nos dele, ainda que estejamos manchados, ainda que estejamos mergulhados em pecado. Deus não repele o pecador. Deus repele o pecado e quer dar força ao pecador para que o pecador possa resistir ao pecado. E para isso peçamos ao Senhor um coração puro, coração que só tenha em nós os desejos retos, pensamentos retos, cheios de fé, cheios de bondade. Um coração purificado de toda má consciência. Um coração que se alicerça na sã doutrina, nas virtudes morais. Um coração que se alicerça na busca pela imitação
de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que nos faça desenvolver esse coração e seja conforme a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.